galera, tranquilo? Padalino aqui de volta, já estou um tempo sumido, né? Porque Padalino também precisa de férias, Padalino também precisa descansar um pouco. Estou aqui na família da minha namorada, em Medianeira, quem não conhece vale a pena visitar. Parece a cidade de Superman, Smallville, vale a pena, bem legal. E eu estou aqui para responder pergunta, por quê? Porque toda hora é hora de responder pergunta, então eu vou tirar a dúvida de vocês e tamo junto. A Alessandra vai me ajudar, ela vai ler aqui as perguntas e eu vou tentar responder da melhor forma possível. Bom, a pergunta do Vinícius Almeida é sobre o possível desenvolvimento de gastrite no caso da dieta de jejum intermitente. O jejum intermitente ele é usado para curar gastrite, né? Como tratamento, existem diversos estudos dando respaldo a isso. Agora, se você vem tendo problemas com o jejum, provavelmente você está numa fase adaptativa. Caso você já passou a fase adaptativa e continua com problemas, você tem que dar uma verificada na sua alimentação. Está usando alimentos alergênicos, que você tem algum tipo de intolerância ou sensibilidade, tem que retirar. Em breve vai ter um vídeo meu sobre os alimentos que não devemos chegar perto, né? Agora, o tratamento para você melhorar qualquer tipo de gastrite ou refluxo, você encontra no meu vídeo, que é a cura da gastrite, né? Tá lá completinho, veja o vídeo mais longo, tem a versão curta e a versão completa. Veja a versão completa. Então, para você fazer um reforço na sua barreira gástrica, por exemplo, probióticos, você precisa fortalecer a sua mucosa, a mucosa gástrica, né? Porque, por exemplo, no vídeo eu recomendo você tomar betaína e até enzimas digestivas. Betaína HCl favorece a produção de ácido clorídrico, porque quando após os 40 anos de idade, você vai diminuindo a sua produção. Esse fenômeno chama gastrite atrófica, e isso é uma das principais causas, o alimento não digere, ele volta. Então é uma das principais causas do refluxo. Agora, tem pessoas que começam a usar a suplementação de betaína e continuam com queimação, continuam com problema. Por quê? Porque precisa reforçar a mucosa gástrica. E como você reforça? Antes de partir para a suplementação de betaína, você pode usar zinco, glutamina, vitamina A, vitaminas B1, B5, B6 e o Lugol, tá? Muito importante. E alguns nutrientes, né? Alguns alimentos com propriedades especiais, são os nutracêuticos, como o aloe vera, o alecrim, gengibre, tudo isso vai favorecer a sua saúde gástrica, a sua digestão, né? Muito, muito importante. Então fica a dica aí e vamos para a próxima. Bom, a pergunta é do Thomas Machado. Ele quer saber da importância do uso de multivitamínicos, se são realmente precisos ou não, porque ele não faz uso e raramente fica doente. Quer saber também da absorção e do uso de micronutrientes no corpo. Olha, Thomas, o que é saúde para você? Para mim, não é apenas a ausência de doenças, é você ter energia, disposição, né? Estar sublime com você mesmo para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Então, isso para mim é verdadeira saúde. E algo que participa fortemente no processo de saúde é a alimentação. São os nutrientes, são os micronutrientes, vitaminas e minerais. Você consegue somente com a alimentação hoje em dia? Não. Por que não? Porque todo o processo de produção em massa, a agricultura em massa, utiliza agrotóxicos. Como que é o processo, como que é o ciclo de vitaminas que uma fruta, um vegetal, um tubérculo consegue te oferecer? É simples. A raiz da árvore, ela absorve as vitaminas do solo, né, os minerais do solo. Estes levam até a fruta, o fruto, e esses vão ficar ricos em nutrientes. Quando ele cai no solo, este vai ser decomposto numa espécie de um humus, numa espécie de uma pasta, e vai ser reabsorvido num ciclo contínuo da natureza. Quando você coloca agrotóxico na equação, esse humus, essa pasta, ela não acontece. Então o agrotóxico não é simplesmente para manter a peste afastada, ela atrapalha nesse processo. Então, hoje em dia você pode procurar alimentos orgânicos, mas como você vai ter certeza que é realmente orgânico, né? E tirar os agrotóxicos, tem a técnica do Lugol, do iodo, para tirar os agrotóxicos, mas não significa que ele vai ter nutrientes. Então sim, suplementação hoje em dia eu considero essencial. Agora, multivitamínico, o que você tem que atentar? As vitaminas, elas têm dois tipos, são as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidrossolúveis se dão bem em água. Você pode tomar em jejum, por exemplo. As lipossolúveis, elas se dão bem em meio lipídico. Então elas vão se dar bem, vão ser melhor absorvidas, ter uma maior biodisponibilidade se usadas junto com uma refeição. Agora, ou seja, você quer tomar uma vitamina C que é hidrossolúvel e você quer tomar em jejum. Tomou, legal, a vitamina C vai ser aproveitada. E o resto que é lipossolúvel? Já perdeu. Fora as interações que podem acontecer entre as próprias vitaminas e minerais, né? Tanto positivas quanto negativas. As positivas, por exemplo, o ferro com a vitamina C, aumentando a biodisponibilidade do mesmo. O zinco com a vitamina A,
né? O zinco produz a proteína transportadora de retinol, então favorece. Mas nós temos também as interações negativas, por exemplo, o cálcio com ferro. Tem muitas pessoas anêmicas por aí, né? Porque elas, por exemplo, usam suplementação de ferro, multivitamínico, tem ferro e cálcio junto. Então você impede uma absorção adequada do ferro. Isso se mostrou verdade, especialmente em suplementações, comprimidos. Na alimentação in natura, não se mostrou tão relevante, mas existe essa interação. Nós temos também o zinco com ferro e o zinco com cobre, ambos aí atrapalhando, diminuindo a biodisponibilidade. Então quer usar multivitamínico? Pode usar. A minha única recomendação é que você use longe, sempre atento, existirão as interações, e longe de outras vitaminas que você acaba usando isoladamente, beleza? Então essa aí foi a dica. Agora vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é do Up Um Som. Ele quer saber se você vai trazer algum vídeo falando sobre libido, disfunção erétil, medidas para o homem não precisar mais ficar preso a nenhum fármaco. E ele citou aqui que tem um problema com ereção também. E já faz uso, se ele fizesse uso de tirosina com B6 e mucuna pruriens, se aumentando a dopamina, se isso ia melhorar. Apilson, nome maneiro seu, vamos responder tua pergunta. Com certeza vai ter um vídeo meu extremamente completo sobre ereção, tá? E no futuro breve. Mas respondendo aqui conforme eu posso de maneira resumida a sua pergunta, a ereção ela envolve mecanismos tanto centrais quanto periféricos. Envolve a parte hormonal, envolve a parte de neurotransmissores, do óxido nítrico, que é muito importante, né? Então vamos falar um pouco da parte hormonal. A sua testosterona tem que estar adequada. E quando eu falo adequada, eu falo pelo menos 600 a 1.200 da sua testosterona total. Pelo menos maior de 15 sua testosterona livre, tá? Isso eu considero adequado para você ter uma boa libido e uma boa ereção. Outra coisa é a sua prolactina. O homem não tem que ter a prolactina alta, apesar de ter algum tipo de efeito neuroprotetor. Mas a prolactina no homem tem que estar baixa. Tem gente que está lá no 8, 10, está falando, tá legal, tá dentro da referência. Referência é estatístico, não significa ideal. Então o que eu considero ideal são níveis baixos, né? Ali, por que não 1, 2? Para mim, eu acho que não tem muita necessidade realmente no quesito ter uma boa qualidade de ereção. Como você abaixa a prolactina? Sim, você pode usar tirosina com mucuna e B6, porque você vai favorecer o sistema dopaminérgico. E a dopamina, ela inibe a prolactina. É um efeito autorregulatório que existe aí no seu organismo. Óxido nítrico, né? Um gasotransmissor, muito importante. Se você vive estressado, se você está com uma vida estressante, você está com cortisol alto. Isso se você já não entrou em um quadro de exaustão adrenal. Se o seu cortisol está alto, você está produzindo noradrenalina. A noradrenalina, ela causa vasoconstrição. Se você está com vasoconstrição, não vai acontecer, não vai. Então, realmente, você pode usar uma abordagem interessante, né? Por cima disso que eu falei, que é, por exemplo, algo que estimule o sistema dopaminérgico. Pode ser esse combo, existem N outros combos. Você pode favorecer a liberação de óxido nítrico no corpo cavernoso do pênis, né? No endotélio. Como? Você pode usar algum tipo de inibidor da fosfodiesterase do tipo 5. Eu gosto de meia-vida mais longa, como por exemplo a tadalafila. E algo que eu chamo de suprassumo da libido, da ereção, que funciona, que é realmente espetacular, na dose correta, é o melanotan 2, tá? Que é um análogo do hormônio estimulante de melanócitos. Pesquisa aí que você vai ver as aplicações para libido e para ereção fantásticas. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, a próxima pergunta é do Rodrigo Michelon. Ele quer saber por que a galera, em vez de escrever padalino, escreve paladino. Não sei. Não sei. Bom, a próxima pergunta é do Zopokil. Mas antes ele gostaria de parabenizar pela iniciativa dos vídeos, sobre a sua explicação, que ele acha que é sensacional. E a pergunta dele é se tem alguma forma de inibir a miostatina. Respondendo a sua pergunta, sim, claro. Para tudo dá-se um jeito, tudo existe uma forma de resolver. Mas respondendo mais em detalhes, o que é a miostatina? A miostatina é uma glicoproteína plasmática da superfamília de crescimento no seu organismo. Então o que ela faz? A miostatina ela impede o crescimento muscular, né? Depois que você passa a fase da adolescência, você começa a liberar mais miostatina. Ele é um regulador do crescimento.
Se ninguém tivesse miostatina, e você pode procurar fotos na internet do boi que nasceu sem miostatina, dizem que o fisiculturista, né, o Flex Wheeler, nasceu com pouca miostatina, não sei se é verdade, mas o que ela faz? Pessoas que não têm isso desenvolvem exponencialmente a massa muscular. E é por isso que as grandes indústrias até investiram dinheiro em suplementos, claro que não funcionam, mas investiram dinheiro em suplementos para, de certa forma, você inibir a miostatina e crescer mais. Tá? E existem duas formas de você inibir a miostatina. Como? Primeiro, através da epigenética. O que é epigenética? Epigenética é um conceito que diz o seguinte: ninguém é refém da sua hereditariedade. Ou seja, teu avô fumou, um monge, teve um câncer de pulmão. Não significa que você vai ter. Se você ingerir crucíferas numa quantidade adequada, né, bem higienizada, ela possui uma substância chamada indol 3-carbinol. Ela vai lá e silencia o gene que causaria o câncer. Então você teve um efeito epigenético, você não é refém da sua hereditariedade. Então existem duas formas de você trabalhar com a epigenética: as histonas e a metilação. As histonas, antigamente, eram conhecidas como lixo genético, isso não serve para nada. Hoje descobriram que elas vão lá e influenciam, desligam um gene. Elas ficam em volta da estrutura do DNA, né? Elas compõem o nucleossoma e formam a cromatina. Então, toda vez que você estimula a histona, ela vai lá no gene, silencia ou ativa, né? E a metilação é a mesma coisa. Quando você come um alimento que possui o aminoácido metionina, ele vira homocisteína. Depois ele tem que voltar a ser metionina, né? Toda vez que ele vira homocisteína, ele libera um radical metil, ou metilo, tanto faz, que tem esse mesmo efeito epigenético. Luiz, que tipo de nutracêuticos, nutrientes, suplementação que eu posso usar para ter um efeito epigenético na miostatina? Segredinho, mas pelo menos você já conhece aí como fazer. E outra maneira é usar, por exemplo, análogos, né, da foliestatina. A foliestatina faz parte também da superfamília de crescimento e ela é um inibidor direto da miostatina. Eles se equilibram, né? Eles são contrarregulatórios. Você pode estimular a foliestatina, né? E tem estudos também de peptídeos, né, que foram criados. Tem um que você pode procurar estudos, chama AC031. Então ele foi criado para inibir diretamente a miostatina. O que os estudos mostraram? Mostraram segurança, de certa forma, seguro realmente somente uma hipertrofia para o músculo esquelético, né? Perda de gordura, ganho bem legal de massa magra e fortalecimento de ossos. Existem peptídeos, existem outros além desse AC031. É claro que um dia eu farei um vídeo somente a respeito disso e vou falar tudo em detalhes, beleza? Espero aí que tenha satisfeito de alguma forma. Próximo. A pergunta é da Bianca Souza. Ela é adepta do jejum intermitente há algum tempo e notou um descontrole na menstruação. Ela quer saber se tem alguma relação realmente com o jejum intermitente, essa desregulação, e se no caso, se ele precisa ser feito em ciclos de jejum intermitente ou se pode ser usado para sempre. Olha, Bianca, eu pesquisei sua pergunta, tá? Porque eu não sabia responder. E eu só achei estudo científico em ratos, né? O que muda completamente a análise para humanos. Na minha experiência prática, das pessoas que eu conheço, que eu acompanho de mulheres, né? A própria Alessandra que está falando aí, isso não acontece. Só que em algumas mulheres eu já li relatos que realmente pode acontecer. Então eu cheguei a uma hipótese. É o máximo mais perto que eu consegui chegar. Qual a hipótese? Toda vez que você faz uma restrição calórica ou um jejum às vezes mais prolongado, para você o jejum, às vezes de 16 horas, pode ser prolongado para o seu organismo, tá? Para outras mulheres não. E esse prolongado ia causar uma disrupção na leptina. Leptina, caso você acompanhe meus vídeos, você sabe que é como se fosse um termostato metabólico. Se você tem uma queda na leptina devido a jejum, devido à dieta restrita, todos os outros hormônios acabam sendo bagunçados, né? Hormônios tiroidianos, hormônios sexuais. E quando você come, quando você faz aí a fase de overeating, né? Quando faz a fase que você se alimenta, a subida na leptina tem uma subida brusca, né? Então é um yin yang que se equilibra. A fase que você não come, teoricamente teria uma queda, e a fase que você se alimenta, teoricamente teria uma subida. Talvez essa subida não fosse suficiente para contrabalancear a queda que você teve, porque o seu organismo é mais sensível. Minha sugestão seria o quê? Existe uma forma de se controlar a leptina, usando, por exemplo, agonistas dopaminérgicos. Tem estudos, né, tem um livro do Lyle McDonald, que é um especialista,
chama Bromocriptine, mostrando que a dopamina ela consegue estimular a leptina, a sensibilidade à leptina, evitando esse tipo de queda hormonal e metabólica no seu organismo. Seria isso, e quem sabe, por que não, ir aumentando de maneira gradual o jejum. Começa aí com 10 horas, depois vai para 12 horas, só depois para 16. Não precisa ser feito em ciclos. Pode ser feito direto, né? A Alessandra faz direto, conheço um monte de gente que faz direto e está bem. Mas é o seu corpo que vai responder. Então, vou ficar feliz com o seu relato aí. Faz os testes e depois me conta. Bom, Humberto Santos quer saber sobre os SARMs, se seu uso é viável ou não para fins estéticos. Bom, é viável sim, mas a gente vai explicar o que é o SARM. Como o próprio nome já diz, Selective Androgen Receptor Modulator, ou seja, é um modulador específico, seletivo dos receptores androgênicos. E o que é isso? Qual que é a diferença entre um esteroide e um SARMs? Os SARMs foram criados para oferecer os benefícios dos esteroides sem os seus efeitos colaterais. Por exemplo, supressão do eixo HPT, né? Então, pelo menos na teoria, alega-se que o SARMs não inibiria o eixo, não pode causar problemas de câncer, problemas prostáticos. A molécula foi criada de uma forma porque você usa ela de via oral, você não precisa injetar, é via oral. Ao contrário dos outros esteroides orais, que em sua maioria são altamente hepatotóxicos, causando problemas graves aí no seu fígado, o SARM ele tem uma diferença estrutural na molécula que não gera toxicidade, além de diminuir consideravelmente o seu SHBG. Para quem não sabe, eu falo no Padalino Responde 2 tudo sobre o SHBG. É uma glicoproteína plasmática que transporta hormônios sexuais. Eu posso falar no popular, prende a testosterona. Então quanto maior esse SHBG, não é que prende, mas popular. Quanto maior esse SHBG, provavelmente menor seus níveis de testosterona circulantes. Então tem vários benefícios em um, né? Pague, sei lá, pague 1, leve 10. Então seria mais ou menos isso. Enquanto que o esteroide em si você ia precisar usar protetores, regular o seu metabolismo, sua parte hormonal, usar fitoterápicos, né? Os SARMs não. Antigamente, os mais populares e conhecidos foram o Ostarine e o Andarine. Nos dias de hoje, o mais forte que eu conheço é o LGD 4033. Vocês podem pesquisar, tem estudos científicos relacionados. Não me perguntem protocolos nem doses, tá? Mas tá aí para vocês pesquisarem. Alguns estudos mostraram que em doses mais elevadas pode sim causar uma supressão do seu eixo. Mas se você pesquisar relatos, né, ao redor do mundo, você vai ver que ele é muito bem tolerado na maioria das pessoas por um preço até acessível, se você sabe onde comprar, né? Lembrando que é via oral, né? Tem esse conveniente. E ele é bem tolerado, com realmente poucos colaterais, e a galera dá um feedback bem positivo. Então, eu recomendo aí para quem quiser. Com efeito, a galera relata um efeito similar, por exemplo, ao Primobolan, né? Então, fica aí a dica. Próximo. Então, olha quem apareceu aqui, a Adriana Mayumi. Ela quer saber se o Sildenafil funciona da mesma forma que a Tadalafila para vascularizar. Adriana Mayumi, essa aí deve ser japonesa, né? Deve ser. Vamos responder aí. Qual que é a diferença para vascularização do Sildenafil e do Tadalafil? Para quem não conhece os nomes comerciais, o Sildenafil é o Viagra e o Tadalafil é conhecido como Cialis. Ambos têm mecanismos de ação bem parecidos, né? Ambos são inibidores da fosfodiesterase do tipo 5 e, através de ação na guanosina monofosfato cíclica, aumentam os níveis de óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz para a vascularização? Aumenta o calibre, né? O calibre aí do seu vaso. Por exemplo, num treino, tem um fenômeno chamado hiperemia. Você está treinando, o seu vaso está mais dilatado, está sangue mais circulando, nutrientes passando. Isso favorece, às vezes, uma captação melhor de nutrientes, pelo menos existe uma teoria por trás disso, tá? Então, qual que é a grande diferença entre eles? Principalmente a meia-vida. O Sildenafil ou Viagra, ele possui uma meia-vida média de 4 horas. E a maior parte é feita através do seu metabólito, o N-desmetil, né? Onde é ligado a proteínas plasmáticas e tal. Então você vai ter 4 horas de efeito principal. Já o Tadalafil, ele é conhecido como, para fins sexuais pelo menos, como a droga do final de semana. Por quê? Porque ele vai agir por 36 horas seguidas. Consequentemente, uma vascularização também por 36 horas, porque a meia-vida dele é 17 horas e meia. Então, basicamente, essa é a diferença entre eles, é a meia-vida. Os colaterais são parecidos, tá? Como o Sildenafil ele é mais curto e mais potente,
para fins sexuais seria mais interessante o Zenafil, pode causar dor de cabeça, congestão nasal, rubor facial, palpitações, um monte de problemas aí relacionados. Estudos mostraram que ele não tem efeitos carcinogênicos, né? Não causa problemas na visão. Em contrapartida, existem estudos mostrando que o Tadalafil poderia causar problemas na visão. Eu estou enxergando bem. Eu uso todo dia o Tadalafil, tá? E isso favorece aí uma boa vascularização e também outras coisas. Então, na verdade, na prática, pessoas que usam há anos não afetou em nada. Mas existem os estudos aí, é bom vocês saberem. Então, de colaterais do Tadalafil, eu acho que assim, seria só esse mesmo, porque na prática, né, dor de cabeça eu nunca senti, palpitação eu nunca senti, hipotensão pode acontecer caso você já estiver fazendo uso de outros vasodilatadores, né? Aí tem uma sinergia que pode levar a uma hipotensão, mas de resto estamos juntos. Próximo. A próxima pergunta é do Paulo Martins. Ele quer saber a diferença entre os óleos de palmiste, coco e babaçu. Qual deles tem a relação ácido láurico e grama por óleo maior? Olha, desculpa, qual é o nome dele? Paulo Martins. Paulo Martins. Seguinte, eu separei um artigo bem interessante. Eu não achei o óleo de babaçu, mas tem uma comparação entre o óleo de palmiste e o óleo de coco, que você pode ver. Tem todas as frações lipídicas, todos os ácidos graxos. É uma comparação bem completa, né? Tá aqui a foto, tá? E eu vou colocar na descrição do vídeo o link para você acessar. Aí você fica à vontade. Mas, respondendo aí por cima, todos são extremamente ricos em triglicérides de cadeia média. Caso você queira se aprofundar mais nisso, existe um texto meu no Facebook, na comunidade Ciência e Saúdes, né, sobre esses 3 reis magos, que são o óleo de coco, de palmiste e babaçu. Próximo. O Tiago Honório quer saber a respeito de problemas relacionados ao TRH masculino a longo prazo. Se, como principal problema, os problemas cardíacos, se tem algum fármaco que pode anular esses problemas. Olha, primeiro tem que definir o seu TRH, né? Terapia de reposição hormonal. Hormônios são muitos, né? Você pode estar usando, por exemplo, um hormônio tiroidiano, você está fazendo um TRH. Né? Agora nós falando de hormônios sexuais, porque eu acredito que você tenha pensado na testosterona em si. O que acontece? Se você usa a testosterona de maneira adequada, em que mantém os seus exames laboratoriais níveis ótimos, e nem sempre níveis ótimos condizem com a referência estatística do laboratório, que não tem nada a ver com saúde, estatística não tem nada a ver com saúde. Agora, se você mantém níveis realmente ótimos, como eu falei anteriormente, testosterona total de 600 a 1.200 e livre maior de 15, você só vai ter benefícios com a testo, porque não faltam estudos mostrando que a testosterona tem um excelente poder anti-inflamatório, faz bem para o cérebro, para o coração, para os ossos, para a pele, para o músculo, né? Então é realmente fantástico para a sua saúde, né? Tem efeitos inclusive cardioprotetores. Agora, se você quer dar um up na parte cardíaca, o que você pode fazer? Você tem que saber que o metabolismo cardíaco é 80% lipídico. Então, coma gorduras, coma triglicérides de cadeia média, óleo de coco, óleo de palmiste, babaçu, que nem eu falei anteriormente. Não tenha medo da gordura, tá? Não vai aumentar o seu colesterol. Inclusive, tem estudos mostrando ovos. O ovo é rico em colesterol. O fígado produz o colesterol endogenamente, ele não precisa de nada. Se você come algum alimento com colesterol, o fígado fala, opa, já está vindo de fora, não preciso produzir. Então, na verdade, tem estudos mostrando, inclusive, que o consumo de uma quantidade considerável de ovos, quando fizer meu vídeo de colesterol, vou aprofundar nisso, abaixou o seu LDL, que é considerado colesterol ruim, que não é colesterol ruim, né? Então, o que vai aumentar o seu colesterol? Açúcar e moléculas modificadas. Quando eu falo moléculas modificadas, são glicadas e oxidadas. Se você frita, estou usando gordura, mas estou fritando, se oxidou. Ainda mais se for óleo vegetal, que oxida facilmente, né? Quer fritar? Usa banha de porco, óleo de coco, que eles são resistentes à oxidação. Moléculas glicadas, você come muito açúcar. O açúcar dá um pico, né? De insulina e a proteína se junta com a glicose, ele forma um complexo, né? Um complexo glicado. Isso, quando entra no seu endotélio, atrai o seu sistema imunológico, macrófagos vão lá e causam então problemas que podem gerar agregação plaquetária, né, tromboembolismo, e aí você vai ter, por exemplo, um problema cardíaco, né, uma insuficiência venosa. Então, outra coisa, capricho na gordura e capricho na energia.
Existem muitas mitocôndrias no seu coração. O que são mitocôndrias? São as casinhas de energia que produzem energia no seu organismo. Terei um vídeo somente disso. Tudo que você come é metabolizado no seu corpo para, no final das contas, doar elétrons na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons, e você produzir ATP, energia. Você vive assim. Então, como você estimula isso? Você pode usar a coenzima Q10, né, conhecida também como ubiquinona. Ubiquinona significa que está em todos os lugares. Você pode usar azul de metileno, que é realmente espetacular. Por que é espetacular? Porque ele doa elétrons artificialmente. Como assim, Luiz? Quer dizer que eu não preciso comer e eu vou ter elétrons para produzir energia mesmo sem comer? Sim, mas claro que você tem que comer, né? Não vou me entender errado. Mas ele tem esse efeito interessante. Você pode usar diversos aí princípios para aumentar, então, creatina, né? Seu sistema de ATP de energia. Né? Então, a coenzima Q10, por exemplo, ela pega aí elétrons complexos 1 e 2 da cadeia transportadora e leva para o complexo 4. O mecanismo acho que não preciso explicar aqui, mas existem diversos suplementos que podem fazer isso. Vai ter um vídeo meu só sobre isso, onde eu vou detalhar cada um deles especificamente. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, a próxima pergunta é do Vitor Albuquerque. Ele quer saber sobre IF mau hálito. Ele diz que pesquisou na internet, alguns sites não científicos, dizendo que ficar longos períodos sem comer causa mau hálito por diversos motivos, como baixa da glicemia, mau funcionamento da salivação, digestão de substâncias do pâncreas, entre outros. E aí ele quer saber se tem como evitar isso, ou ele vai ter que ficar com bafo, porque ele não gostou não disso. Não dá, ele falou, não dá pra ficar com bafo. Não dá, não dá. Né? Vai beijar a namorada, não dá. O que acontece? Provavelmente o que você leu foi de jejum prolongado. Conforme eu falei nos meus vídeos de jejum intermitente, esses tipos de colaterais que você citou simplesmente não acontecem. Né? Disse jejum intermitente até 24 horas de jejum. Né? Até às vezes alguns estudos até um pouco mais. O mau hálito provavelmente é por causa dos corpos cetônicos formados no período que você está de jejum. Então, corpos cetônicos, como foi falado no meu vídeo de jejum intermitente, né, Quebrando os Mitos, né, o vídeo 4, corpos cetônicos são formados, né, são um substrato energético secundário do organismo para fornecimento de energia, oriundos dos ácidos graxos. O que acontece? Corpos cetônicos, além de serem anticatabólicos, têm vários efeitos benéficos. Um dos principais frações, né, de cetonas dos corpos cetônicos é o beta-hidroxibutirato. Toda vez que você lê estudo científico falando fiz uma dieta, como que é, amor? Cetogênica. Boa, Alessandra. Toda vez que você fizer uma dieta cetogênica, você vê diversos benefícios, você pode associar o beta-hidroxibutirato, porque isso é espetacular, tá? Então, melhora da resistência à insulina, melhora do perfil lipídico, melhora do coração, melhora do cérebro, né? Substrato energético cerebral, então realmente tem os seus benefícios, porém também tem os seus malefícios. Eles têm um cheiro peculiar. O que você pode fazer para evitar isso? O que eu gosto de tomar sempre coisas assim durante o jejum, às vezes café, aí fica com bafo de café, que às vezes não gosta, né? Uma coisa legal que você pode fazer é pegar um chá de hortelã, fazer um chá de hortelã com um pedacinho de canela em pau. Você deixa o chá ali, infusão, depois você toma, vai ficar com um hálito bom, né? Ou simplesmente escova o dente. Mas, né, bom, é isso. Próximo. Vou aqui fazer a pergunta do Júnior Ari. Ele fala dos resultados dos exames dele. Então, vou falar aqui os dados. LH 0,78, baixo para os dados laboratoriais. Testosterona total 364, dentro do normal para um homem acima de 40 anos. Testosterona livre 3,1, abaixo do limite laboratorial em homens com 40 anos. Aí a pergunta: 30 mg de testo em gel todos os dias seria uma dosagem normal ou poderia causar aromatização? Bom, vamos lá, Júnior. Ari, é o seguinte, primeiro que os seus exames não estão, a sua testosterona total não está dentro do normal. Pode estar dentro do normal estatístico, mas mais uma vez falando, não está ótimo. Eu gosto de manter o ideal para a saúde, para a otimização de tudo na sua vida, 600 a 1200. Se a sua testosterona livre está baixa, você tem que ver o motivo, né? Você pode estar com estradiol muito elevado, você tem que fazer um exame completo, painel hormonal. Se o seu estradiol está elevado, provavelmente o seu SHBG também está elevado. Então você está segurando a sua testosterona, falando legalmente. Então você tem que controlar o SHBG. Como? Você pode usar o Long Jack, eu acho o Long Jack, né? E Oricoma longifolia, espetacular.
Então você pode usar ele para esse intuito. Como que está a sua prolactina? Será que está alta? Será que não está antagonizando os efeitos da testo? Como será que você não está com hipotireoidismo? Fiz exame e deu minha tireoide, deu ok. Será que você não está com hipotireoidismo subclínico? Ou seja, com a ferritina abaixo de 70? Né? Você já mediu os transportadores? Tem vários detalhes hormonais que precisam ser vistos, né? Inclusive até influência até na sua homocisteína, por exemplo. Então, quando você sabe analisar um exame laboratorial de maneira bem feita, você resolve o seu problema. Agora, 30 mg, será que é o ideal? Se for em gel, não existe receita de bolo, né? Como que eu vou saber que eu vou te dar 30 mg em gel e você vai bater 600, 1.200 total acima de 15 livre? Não sei. É testando, é monitoração laboratorial. Então, geralmente, essa dose seria uma dose baixa para transdérmico. E outra, se você passar o transdérmico em cima de regiões com pelo, você vai estimular mais o seu DHT. Dica, galera, transdérmico sempre em regiões naturalmente peladas. Porra, eu sou o Tony Ramos, eu não tenho lugar no corpo. Testa. Eu mesmo já passei na testa, né? Eu uso injetável como TRH, mas eu mesmo já peguei a transdérmica e passei na testa. Sola do pé, por que não? Então tá valendo. Então acho que é isso, né? Respondendo sua pergunta aí. A próxima é do Kleber de Souza. Ele conta aqui que o irmão dele tem gastrite, já está tratando conforme o vídeo, mas tem dor abdominal. Se existe alguma relação e se tomar água gelada quando você tem gastrite faz mal. Bom, se ele está tratando a gastrite e continua com dor abdominal, provavelmente você comprou a betaína para ele. Conforme eu falei em perguntas anteriores, né? Ou conforme tem num texto que eu fiz na minha fanpage, que você pode ler sobre gastrite, tem na Ciência e Saúde também. Se você está com a mucosa gástrica comprometida e você dá betaína HCl, você vai piorar, ele vai sentir dor abdominal. Primeiro, reforço da mucosa gástrica completa, tá? Você pode usar todos os nutracêuticos que eu falei anteriormente nesse vídeo mesmo, somente depois de introduzir a betaína. Agora, será que ele realmente precisa de betaína? Betaína é geralmente para pessoas já de mais idade, 40 anos para cima, gastrite atrófica. Se não, provavelmente tem que ver a parte alimentar, tem que fazer os suplementos. Volte aqui o vídeo e veja a resposta que eu dei e você pode se basear por lá. E não, água gelada não causa nenhum mal para gastrite. Próximo. Bom, a pergunta agora é da Maria Luísa e ela quer saber sobre a soja. Ela se assustou, acho que com o último vídeo que você falou da soja. Quer saber a relação com os calores, né? Se tem alguma relação com a soja. E ela falou que parou de ingerir, fez outras pesquisas e viu que realmente tem muitos antinutrientes, bloqueadores da tripsina. E ela quer saber sua opinião sobre isso. Bom, é o seguinte. Fez uma excelente escolha, parou a soja. Vai ter um vídeo novo meu daqui a pouco, vai sair, que eu vou detalhar sobre soja, você não faz ideia, né? Se fosse só antinutrientes e bloqueadores da tripsina, tava bom, mas tem muito problema que causa. O que é calor? O que leva ao climatério? Né? É falta de hormônio? Não. É muito hormônio? Não. O que é? Quem controla a temperatura do seu corpo é o hipotálamo. Se você está com oscilações hormonais, sobe e desce, você, leigamente falando, confunde o hipotálamo e você vai ter o calor. Como que você faz? Começa a fazer uma modulação hormonal bioidêntica com géis transdérmicos, tá? Progesterona, estradiol, estriol, arroz, feijão para mulher, um pouquinho de testosterona é sempre bom. Ah, testosterona é ruim para mulher. Eu vou provar isso, tem estudos e estudos mostrando que a testosterona é mais ativa e mais abundante do que os próprios hormônios femininos na mulher, desde criança até a terceira idade. O segredo é manter os níveis estáveis, ou seja, se você está passando creme e continua com calor, começa a passar 2 vezes ao dia, né? Uma frequência maior. Não deu certo? Aumenta um pouco a dose, vai testando. O segredo é manter uma frequência para toda vez que você fizer exame, pode ser na parte da manhã, na parte da noite, tá estável. Quando você manter a estabilidade, acabou o calor. Tá bom? E também já acaba servindo como contraceptivo, caso você não pare ali no período da pós-fase lute, etc. Mas isso aí eu vou especificar também em outros vídeos. Agora a pergunta da Paula Fernanda Martins, uma pergunta bem grande aqui, vou dividir em partes. Se o iodo e o iodeto de potássio são necessários às glândulas linfáticas, a suplementação com Lugol ajudaria a prevenir a ginecomastia? Faz sentido? Olha, as formas de ginecomastia que eu conheço são formas hormonais.
principalmente em homens estradiol e prolactina elevados. E sim, o Lugol ajuda consideravelmente nisso. Por quê? Se o seu estradiol está elevado, o Lugol vai lá e abaixa. Outra coisa interessante, ele abaixa uma fração do estrogênio que chama estrona, que é cancerígeno, e aumenta o estriol, que é anticancerígeno. Então é muito interessante nessa parte aí estrogênica. Quanto à prolactina é o seguinte, tanto em homens quanto em mulheres, porém, principalmente em mulheres, que tem hipotireoidismo, você tem um hipotireoidismo, vai ter um aumento na sua prolactina. Então você controlar o hipotireoidismo, e o Lugol é excelente para isso, né? Veja meu texto na Ciência e Saúde, para quem não viu. Você reforça a tireoide, tem uma boa saúde, você controla elevações de prolactina, controlando consequentemente, secundariamente, a gineco. Bom, a próxima é: após uma doença autoimune já desenvolvida, o reparo no TGI reverteria a situação, uma vez que os anticorpos já foram produzidos? Olha, se você reforçar, revitalizar o seu sistema do trato gastrointestinal, maravilha para você, você vai parar de ter doença autoimune. Porém, não adianta você continuar usando o agente agressor que causou isso, né? Não seria muito inteligente fazer isso. Mas para você entender melhor, eu vou explicar como que funciona. Eu vou dar um exemplo de como acontece uma doença autoimune, no caso do glúten, por exemplo. Você precisa ter genética. Para o glúten, você tem que dar positivo nos haplótipos DK2 e DK8, senão você pode comer à vontade glúten. À vontade não, porque ele causa diversos outros problemas além da autoimunidade. Mas referente à autoimunidade, você tem que ter essa genética. Associado a gatilhos externos, né? Que é a própria ingestão aí do alimento, do glúten. O glúten tem uma proteína chamada zonulina. A zonulina, ela causa um espaçamento nas microvilosidades intestinais. Você acaba tendo uma hipermeabilidade intestinal. Mas ele não só ajuda a abrir, ele impede que se feche. Porque quem fecha o intestino, as microvilosidades, é a claudina e a ocludina. E a zonulina vai lá e impede que essas ajam de maneira correta. O que acontece? Você tem alimentos mal digeridos no seu organismo, você tem lipopolissacarídeos, que é como se fosse a carapaça de bactérias gram negativas, né? Ou diversas outras coisas, e não precisa passar uma cadeia inteira, pode ser epítopos. O que é um epítopo? É uma fração, a mínima fração necessária para aquela substância se tornar um antígeno. Então ela consegue passar na barreira intestinal de forma para ou transcelular. Uma vez passada, elas são captadas por células específicas do sistema imune, chamadas de microphage. Essas células, elas estão localizadas na placa de Peyer. E elas são muito importantes, por quê? Elas são responsáveis pela tolerância oral. O que é tolerância oral? Quando você come alguma coisa, que vai te causar algum desconforto, algum mal, imagina se qualquer coisinha que você comesse o sistema imune ativasse. Seria ruim, né? Não seria um sistema intolerante. Agora, o que é um sistema tolerante? Isso aqui não vai agredir tanto, pode passar. Isso aqui é tranquilo, pode passar, vai passando. Então, o segredo do sistema imune é deixar passar. Que é uma boa tolerância oral que você precisa ter. A tolerância oral está envolvida com o sistema imune em duas fases, né? Você tem a parte central e a parte periférica. A parte central é quando essas células microphage podem ser apresentadas às células do sistema imune, né? Mastócitos, basófilos, por exemplo, e neles existem receptores, que são chamados Toll-like receptors, TLR. Quando você ativa esses receptores, você pode causar diversas reações em cascata, como inflamação, por exemplo. Né? Ou você pode apresentar para linfócitos do tipo B, linfócitos do tipo T. Se forem apresentadas para linfócitos do tipo T e forem estimulados o TH1 e o TH17, que você teve a genética lá em cima, você vai ter um desenvolvimento da doença autoimune. Né? Ao contrário, você poderia também, relacionado à tolerância oral, o sistema imunológico adquirido, né? Que é uma boa alimentação, pré-bióticos e ativação do sistema T regulatório. Se você ativa o sistema T regulatório, como o nome já diz, regula. Então você, na verdade, cura realmente a autoimunidade, porque você inibe o TH1 e o TH17. Então é basicamente assim que funciona. Agora sim, perdi a tolerância oral. E como que eu perco? Começa lá de bebê. Você está cuidando de uma criança, e você dá alimentos alergênicos. Glúten, leite, soja, né? Vai ter um vídeo meu aí falando só sobre isso daqui a pouquinho. Você deu esses alimentos aí que não vão fazer bem nenhum, vão só trazer malefícios, você faz a criança perder a tolerância oral. Ela vai ter uma vida adulta cheia de alergias,
cheio de problemas que poderia ser evitado nessa fase dos 2 a 4 anos. Até 6 meses de idade, alimentação exclusivamente materna, amamentação, leite materno. Após isso vai ser introduzida a alimentação complementar. Poucas mães sabem, mas é extremamente necessário evitar esses alimentos aí prejudiciais. Ah, e agora? Pô, eu passei por isso, quem não passou por isso? Eu tô com problema na minha tolerância oral, tenho alergias, tenho problemas, tenho desbiose, o que eu faço? O tratamento é pelo menos 2 anos de tratamento para reverter o processo. Diversos nutracêuticos têm que ser usados, tem que tirar todos os alimentos que te fazem mal, que te causam alergias, que você é intolerante ou sensível. Então é basicamente isso, é mais de 40, é muita coisa, né? Eu vou ter um vídeo sobre isso no futuro e a gente vai abordar em detalhes como melhorar isso. Vamos para a próxima aí, continua aí, Ale. Ela fala aqui, digamos que a microbiota seja restaurada antes do desenvolvimento de alguma doença autoimune. O consumo da caseína poderia ser feito sem a manifestação de alergias e intolerâncias? Ela fala que é a renina a responsável por quebrar a caseína, que ela deixa de ser produzida depois de uma certa idade, ou se o consumo de produtos lácteos for constante, ela continua sendo produzida? Então, vamos responder não e não. Porque se você continuar tomando leite, independente aí se você está com um TG rígido, adequado, né, a barreira sem impermeabilidade intestinal, você pode ter alergias, né? Então existem células do sistema imune inato, que são os basófilos e mastófilos, que possuem histamina circulante dentro deles. E eles possuem como se fosse um receptorzinho, né, de imunoglobulina do tipo E. Quando você come esse alimento, leite, ele vai conseguir estimular em muitas pessoas esse IgE e vai fazer uma degranulação da histamina dentro dessas células imunológicas, causando reações alérgicas, independente de se seu intestino está rígido ou não. E quanto à renina, sim, renina quimiosina, ou quimosina agora eu não vou ter 100% de certeza, é ela que realmente faz a digestão da caseína. Agora é o seguinte, nós possuímos essa substância até os 2 anos de idade, ou seja, todos os indícios falam na sua cara. Leite não é um alimento para adulto, pode ser para criança até 2 anos, mas eu desrecomendo até para criança, mas não é para adulto. Até você perde a lactase, que quebra a lactose, né? Então todos os processos, as enzimas digestórias são perdidas conforme a idade. Então nós temos até os 2 anos, até os 3, 4 anos, gradativamente vai sendo diminuída. O que ela faz? Ela pega a caseína e coagula. Quando existe um complexo coagulado da caseína, a enzima proteolítica, a pepsina, consegue ir lá e fazer a digestão completa. Maravilha, digeriu. Mas se você não possui isso, a caseína ela passa direta para ser digerida pela pepsina, que não consegue, de maneira adequada, né? Não está pré-coagulado, ela não consegue fazer essa digestão adequada. O que acontece? Lembra que eu falei lá na hipermeabilidade intestinal? O alimento passa direto, é um alimento mal digerido. O alimento mal digerido, ele vira um antígeno e passa, ainda mais se você tem uma microvilosidade intestinal, ele passa, né, no seu intestino, causando todos os problemas que eu já falei. Sem falar na desbiose, né, no SBID, falaremos de SBID no futuro, existem respostas integradas do seu intestino no seu cérebro, respostas em rede sistêmica no seu organismo inteiro. Uma simples desbiose pode causar efeitos horríveis no seu organismo inteiro. Existe uma correlação direta entre hipermeabilidade intestinal e cerebral. Significa que se você tem intestinal, provavelmente o seu cérebro, né, ele está aberto para entrar coisas que não deveriam. Morte de neurônio, perda cognitiva, entre diversas outras coisas. Falei mais rapidamente, resumindo aqui, porque a bateria está acabando. Valeu, galera. Então foi essas perguntas. Espero que tenha sanado a dúvida de vocês de maneira legal aí. E peço desculpas para quem eu não respondi, né? São muitas perguntas e a gente acaba às vezes perdendo uma ou outra. Mas podem colocar hashtag Padalino Responde para possíveis posteriores perguntas que eu vou responder aí, sempre aí com boa vontade, beleza? Obrigado pelos elogios sempre, tamo junto, é nóis. E é isso aí, até uma próxima.